Um erro que impede muitas pessoas de conseguirem benefícios do INSS é levar para a perícia um laudo médico incompleto. Se o documento não explicar de forma detalhada a doença, a incapacidade para o trabalho e o histórico de tratamento, as chances de ter o benefício negado aumentam muito, mesmo que a pessoa esteja realmente doente. Outro detalhe crucial, que quase ninguém sabe, é que o perito não conhece o seu histórico. Ele vai formar a opinião dele principalmente com base no que estiver escrito no laudo. Ou seja, se o documento não for claro e convincente, o perito pode interpretar que a pessoa tem condições de trabalhar normalmente, mesmo que isso não seja verdade. Por isso, o laudo médico é mais do que apenas um pedaço de papel. Ele é a principal prova que você leva para a perícia. Agora vamos entender como esse laudo deve ser feito para aumentar suas chances de sucesso. O laudo precisa ser redigido por um médico especialista na área da doença que você possui. Se for um problema ortopédico, deve ser um ortopedista. Se for um transtorno psiquiátrico, deve ser um psiquiatra. E assim por diante. O especialista deve identificar o seu nome completo e a sua idade. Esses dados ajudam o perito a entender melhor o impacto da doença, porque a idade influencia diretamente na capacidade de recuperação e adaptação. Outro ponto fundamental é que o laudo deve informar há quanto tempo o médico acompanha o seu caso. Se o médico colocar que já te trata há vários meses ou anos, isso dá mais credibilidade ao documento porque mostra que ele conhece a evolução da sua condição. O especialista deve descrever claramente qual é a sua doença e, sempre que possível, incluir o Código Internacional de Doenças, o famoso CID. Isso facilita para o perito identificar rapidamente qual é a enfermidade que você apresenta. Além disso, é muito importante que o laudo relate como a doença foi diagnosticada. Se foram realizados exames de imagem, como radiografias ou ressonâncias, o laudo deve citar esses exames e, de preferência, você deve levar as cópias deles junto no dia da perícia. O laudo também precisa detalhar todos os tratamentos que você já realizou: cirurgias, medicamentos, sessões de fisioterapia, terapias alternativas, tudo deve ser mencionado. E o médico precisa dizer se esses tratamentos foram eficazes ou se os sintomas persistiram, mostrando que a doença ainda incapacita você para o trabalho. Outro aspecto essencial é descrever a sua situação médica atual. Quais medicamentos você está tomando agora? Quais efeitos colaterais eles causam e de que forma esses efeitos prejudicam a sua capacidade de trabalhar? Por exemplo, se você toma remédios que causam sonolência ou vertigem, isso deve estar bem explicado, porque esses efeitos podem impedir a realização de várias atividades profissionais. O laudo também deve apontar de maneira objetiva as limitações que você enfrenta. Se não consegue carregar peso, se não consegue dirigir, se não pode subir escadas, se sente tontura, se tem dores intensas que limitam movimentos. Tudo isso deve ser especificado para que o perito visualize claramente como a sua rotina está afetada pela doença. Outro detalhe que precisa constar no laudo é a previsão de recuperação. O médico deve indicar se há expectativa de melhora em 30, 60 ou 90 dias, ou se, infelizmente, a doença é crônica e sem perspectiva de cura. Caso seja uma condição irreversível, o laudo deve sugerir a aposentadoria por invalidez. Muita gente se sente constrangida de pedir um laudo mais completo, mas é fundamental insistir. Lembre-se de que o perito não é obrigado a adivinhar a sua situação. Ele vai analisar o que estiver documentado, e um laudo bem feito pode ser a diferença entre receber o benefício ou ficar desamparado. É importante também entender que o laudo deve ser o mais objetivo possível. Não adianta o médico escrever de forma muito genérica, como "o paciente sente dores" ou "o paciente apresenta dificuldades". O ideal é que o laudo traga informações específicas como: o paciente apresenta limitação funcional do ombro esquerdo, com incapacidade de elevar o braço acima da linha dos ombros,
o que impede a realização de atividades que exijam força ou amplitude de movimento. Se você tiver realizado tratamentos de longa duração, como fisioterapia, sessões de reabilitação ou uso contínuo de medicamentos controlados, o laudo deve indicar essas informações detalhadamente. Além disso, se houve piora progressiva da doença, isso também deve ser mencionado. O histórico de exames deve ser incluído sempre que possível. Se um exame de ressonância magnética mostrou uma hérnia de disco, ou se uma tomografia confirmou uma lesão óssea, esses resultados fortalecem muito o seu pedido. Sempre leve esses documentos junto com o laudo. Outro ponto muito relevante é que o laudo deve ser datado e assinado pelo médico, de preferência com o carimbo de identificação profissional, constando o número do registro no Conselho Regional de Medicina. Isso dá ainda mais validade ao documento. E atenção! Laudos muito antigos podem ser desconsiderados. Idealmente, o laudo deve ter sido emitido pouco antes da perícia. Assim, ele reflete o seu estado atual de saúde, sem dar margem para dúvidas. Se você mudou de médico recentemente, procure levar laudos anteriores que comprovem a continuidade do tratamento. Mostrar que a doença é acompanhada há muito tempo fortalece a percepção de que se trata de uma incapacidade real e não de algo pontual. Também é fundamental que o médico não use expressões vagas como provavelmente incapaz ou parece estar incapacitado. O laudo deve ser claro e firme, afirmando de forma categórica que você está incapacitado para o trabalho, se esse for o caso. Se o seu problema de saúde é psiquiátrico, como depressão, ansiedade grave ou transtorno bipolar, o médico deve explicar quais sintomas comprometem a sua capacidade de se concentrar, de manter rotinas, de interagir socialmente ou de cumprir horários. Tudo isso deve ser descrito de maneira que o perito entenda o impacto da doença na vida profissional. Para doenças ortopédicas, é importante descrever as limitações de movimento, a dor crônica, a incapacidade de permanecer muito tempo em pé ou sentado, e como essas dificuldades impedem a execução de tarefas comuns no trabalho. Em casos de doenças cardíacas, o laudo deve especificar as restrições de esforço físico, a necessidade de repouso e o risco que atividades normais podem representar para a vida do paciente. Doenças autoimunes, como lúpus ou artrite reumatoide, devem ser detalhadas, mostrando a evolução dos sintomas, os tratamentos tentados e os impactos diretos no desempenho das atividades laborais. Outro ponto que poucos médicos mencionam, mas que pode ser decisivo, é o impacto emocional da doença. Muitos pacientes desenvolvem quadros de depressão ou ansiedade devido às limitações físicas impostas pela enfermidade. Se isso ocorrer, o laudo também deve registrar esses efeitos, pois eles agravam a situação de incapacidade. Por fim, é essencial que o laudo seja claro, objetivo, detalhado e convincente. Um bom laudo não deixa dúvidas para o perito. Ele apresenta o problema, os tratamentos realizados, os efeitos colaterais, as limitações funcionais e a expectativa de recuperação ou não. Se você seguir essas orientações e conseguir que o seu médico elabore um laudo bem estruturado, suas chances de obter o benefício do INSS aumentam consideravelmente. Em muitos casos, o que define a concessão ou a negativa do auxílio não é a doença em si, mas a forma como ela foi apresentada na documentação. Por isso, valorize essa etapa, converse abertamente com o seu médico e explique que o laudo é a principal prova que você terá diante do perito. Peça com firmeza, mas com respeito, que ele produza um documento completo que realmente espelhe a gravidade da sua situação. Entendendo todos esses pontos, você estará muito mais preparado para enfrentar a perícia médica do INSS e garantir o reconhecimento do seu direito ao benefício.